Oi, pessoal! Olha, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas no fundo é bem complexa. Quem é que está no comando da própria vida? Pois é. Hoje a gente vai explorar como muitas vezes, sem nem perceber, a gente acaba entregando essa autoridade para outras pessoas ou situações. Vamos mergulhar fundo nessa luta silenciosa pelo autogoverno e, mais importante, descobrir como retomar as rédeas de verdade. Sabe aquela sensação? É super familiar, né? A academia só rola se o personal estiver lá esperando. O estudo só engrena de verdade na véspera da prova. É como se a gente precisasse de um guardião externo, alguém para forçar a gente a agir. Esse é o primeiro grande sintoma de que a confiança na própria capacidade de executar alguma coisa foi por água abaixo. Ninguém perde o autogoverno assim da noite para o dia. É um processo lento, sabe? Um ciclo que vai se alimentando. Tudo começa com uma promessa: amanhã eu começo sem falta. Aí o amanhã chega e a promessa é quebrada. Logo em seguida vem a vergonha, que leva a gente a fazer uma promessa ainda maior para tentar compensar. E aí o ciclo se repete, minando a cada volta um pouquinho mais da autoconfiança. E qual é o resultado desse ciclo vicioso? A gente começa a procurar um governante fora da gente. Quando aquela identidade de eu não consigo sozinho se instala, a gente passa a terceirizar o governo da nossa própria vida, buscando em outras pessoas a autoridade que a gente perdeu em nós mesmos. E aqui a gente vê como isso aparece no dia a dia. E olha, não é só sobre ter ajuda, não. É sobre a necessidade de ter um fiscal externo. Um personal que fica cobrando, um cursinho que impõe o ritmo, um chefe que microgerencia tudo. No fundo, é como se a pessoa estivesse terceirizando a própria alma, porque ela simplesmente não acredita mais que consegue se comandar sozinha. Mas essa busca por um governante externo não é um fenômeno de hoje. A filosofia, a teologia, há séculos que elas já debatem essa perda de autogoverno ou autarquia, como se diz. Vamos ver como essa questão é muito, mas muito mais profunda do que a gente imagina. O filósofo estoico Epiteto foi direto ao ponto. Para ele e para os estoicos, a liberdade de verdade não era fazer o que se quer, mas sim ter domínio sobre a própria mente. Perder esse governo interno é, na visão deles, a pior forma de escravidão, porque a gente vira refém das circunstâncias e da vontade dos outros. Essa metáfora de Gálatas 4 é muito poderosa. Imagina só, um herdeiro que é dono de tudo, mas vive como se fosse um servo, sempre sob a tutela de outros. Ele tem o poder, mas não o exerce. É uma imagem perfeita para quem perdeu o autogoverno. Uma pessoa que ainda não assumiu o trono do próprio coração e por isso vive à mercê de guardiões externos. Então, se a dependência externa é só o sintoma, onde é que está a verdadeira doença? Vamos agora para o coração do problema, a fratura interna que dá origem a tudo isso. É fundamental entender isso aqui. O problema não é pedir ajuda. Uma ajuda pontual, um empurrãozinho, pode ser ótimo. O problema é quando essa ajuda vira uma muleta permanente. A terceirização é só a parte que a gente vê de um colapso que já aconteceu lá dentro. É a consequência de uma estrutura interna que já ruiu. E aqui está o diagnóstico final. Cada promessa quebrada, por menor que seja, é uma pequena traição a si mesmo. E quando essas traições vão se acumulando uma atrás da outra, algo se quebra. A pessoa simplesmente perde o direito psicológico de acreditar na própria palavra. Aquela voz interna que diz "eu vou fazer" perde toda a credibilidade. E a partir daí, a busca por um chefe externo se torna a única saída. Ok, como o problema é diagnosticado, qual é a solução? A boa notícia é que o autogoverno pode sim ser reconstruído, mas não com uma motivação que passa rápido, e sim com estratégia e pequenas vitórias consistentes. Então, vamos para a parte prática? O primeiro passo para reconstruir a confiança é meio contraintuitivo. Esquece as metas grandiosas. A ideia é começar com uma promessa tão pequena que seja quase impossível de falhar. Tipo, ler uma única página, beber um copo d'água. O objetivo aqui não é a ação em si, mas sim colocar o primeiro tijolo na reconstrução da própria palavra. É provar para si, numa escala mínima, que o que eu digo, eu faço. Jamais deixe uma promessa só na cabeça. Pensamentos são voláteis, intenções são vagas, mas quando a gente escreve, a gente cria um contrato consigo mesmo. O cérebro entende isso como um compromisso sério. A regra é simples. Se é importante, vai para o papel. Se não, nem existe no plano de ação. E este slide aqui ilustra de um jeito brilhante o terceiro passo. Uma promessa sem horário é só um desejo. Agora, quando se adiciona um horário específico, tipo às 22 horas, isso cria um território psicológico.
transforma o improviso num agendamento sério, o que aumenta drasticamente a chance de cumprimento. Autogoverno não é sobre ter uma força de vontade de ferro, não. É sobre ser estratégico. É sobre arquitetar o ambiente para que a escolha certa seja mais fácil. Deixar a roupa de treino à vista, desinstalar aquele aplicativo que rouba tempo. A gente tem que lembrar, o ambiente tem um poder de disciplina muito maior do que a motivação passageira. Depois de dominar as pequenas promessas diárias, aí sim é hora de subir de nível. Comece a estabelecer uma meta semanal um pouquinho mais desafiadora. Treinar 3 vezes, estudar por 2 horas no sábado. Cada semana cumprida é mais uma prova de que a confiança está sendo restaurada, e isso gera um ciclo de progresso muito poderoso. Então, qual o papel de um personal, um coach ou um mentor nisso tudo? Eles devem ser usados como apoio, como orientação, um reforço temporário. O perigo é quando eles se tornam o motivo pelo qual a gente age. Se a ação só existe porque tem alguém olhando, o autogoverno ainda não foi restaurado de verdade. Este é o passo mais profundo, o que realmente consolida a mudança. Todas as ações anteriores, as promessas pequenas, o ambiente, as metas semanais, servem para construir uma nova identidade. É começar a se ver como alguém que honra a própria palavra. É repetir para si todos os dias: eu sou alguém que cumpre o que diz. A minha palavra tem peso. A mente precisa de uma nova história para acreditar. E tudo isso nos leva ao objetivo final. Porque, no fundo, a meta não é só riscar itens de uma lista. É forjar uma nova identidade. Uma identidade construída sobre a base sólida da integridade e do respeito próprio. Então, para a gente recapitular, o caminho para o autogoverno é este. Comece com vitórias pequenas. Escreva suas promessas. Defina um horário fixo. Molde seu ambiente a seu favor. Aumente o desafio aos poucos. Use a ajuda externa como aliada, não como motor. E, o mais importante de tudo, reforme sua identidade em torno da sua palavra. E a grande recompensa, o verdadeiro tesouro no final dessa jornada, não é uma agenda organizada. Após 30 dias aplicando esses passos, algo muito mais raro e valioso retorna: o respeito por si. E quando isso acontece, o autogoverno renasce, não como uma obrigação, mas como uma consequência natural, vindo de dentro para fora.